Vamos orar, vamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai que estás no céu, Senhor Deus, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Eu nos entrego nas tuas mãos. Quero pedir a tua presença neste momento, ó Pai, neste lugar. Vem e habita aqui em nosso meio. Envia o teu Santo Espírito, ó Pai, que possa abrir os nossos corações e as nossas mentes, ó Pai, para estarmos ligados a Ti. Possamos guardar em nossos corações estas palavras que vamos aprender hoje, ó Pai. Eu nos entrego nas tuas mãos, ó Pai, que não sejam as minhas próprias palavras, mas sim as tuas palavras, ó Pai. É tudo o que eu peço em nome de Jesus, amém. Eu não sei os irmãos, mas eu quando oro, eu sinto-me tão bem. Eu amo falar com Deus. E eu creio que cada um tem sua maneira de comunicar com Deus. E eu quando fico sem orar, eu me sinto muito mal. Não sei vocês, mas eu mesmo me sinto muito mal. Eu tenho que orar. E hoje, não é como os irmãos já sabem, o tema é a minha atitude quando eu vou falar com Deus. Eu hoje vou vos contar duas histórias. A primeira história é de um menino chamado Murtaza. Ele estava a completar 5 aninhos. Ele vive no Afeganistão. E ele era de uma família extremamente pobre. Era muito pobre. E o seu irmão fez uma camisola de plástico para ele, não é, com as listras brancas e azuis, porque ele tinha um jogador preferido, o Lionel Messi. Ele gostava tanto daquele jogador e quando ele recebeu aquela camisola de plástico, ele ficou tão feliz. Uma camisola de plástico. Ele ficou muito feliz. E haviam feito uma foto dele e publicaram, não é? E o jogador famoso, Lionel Messi, viu aquela foto. Ele ficou fascinado. Viu o menininho, não é? Com uma camisola de plástico, não é? Com o número do seu jogador favorito. Chamou a atenção dele. E ele então enviou ao menino uma camisola para ele e uma bola de futebol. E quando finalmente chegou o dia de se encontrarem, eles foram se encontrar, o Murtaza estava tão feliz. Porque ele finalmente realizou o seu sonho, ele encontrou a pessoa que ele admirava. Ele gostava daquele jogador e ele queria ser como ele, não é? E ele estava muito feliz e ele não queria ir embora, ele não queria largar aquele jogador, ele não queria largar o Messi. Ele não queria que aquele dia terminasse. Ele não queria. Ele só queria permanecer ali, ao pé dele. A outra história que eu vou contar, irmãos, está na segunda de Crônicas, capítulo 20, verso 1. Vou contar-vos a história de um rei. Segunda de Crônicas, capítulo 20, versículo 1 adiante. Diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou em jejum em todo o seu reino. Podemos ver aqui um ser humano como eu e você, um rei, não é? Ele, de repente, informa o que tem os inimigos que vão vir atacá-lo. E a primeira coisa que ele fez foi consultar a Deus. E programou o jejum em todo o reino para buscarem o Senhor. E vamos ver o que ele orou em versículo 6. Diz assim: ele orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão nas tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Ele reconheceu a grandiosidade de Deus, ele viu que ele era tão pequeno e que o único que poderia resolver aquele problema era Deus. E ele foi consultar a Deus e ele disse: Senhor, se passa isto e isto. E vamos ver o que Deus vai dizer
em versículo 15. Deus mandou dizer, Deus diz assim, ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas é de Deus. Muitas das vezes passamos por tantas coisas neste mundo e nós sabemos que neste mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Sabemos que quem governa neste mundo é Satanás. E o Satanás não tem nada de bom para oferecer. A única coisa que ele tem para oferecer é destruição e morte. E ele nos rouba de Deus, nos destrói e nos mata. Mas Deus, ele nos ama tanto. Ele quer estar ao pé de nós, mas nós muitas das vezes não queremos dar esta importância a Deus. E muitas vezes passamos por tantas coisas neste mundo e esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. Seja qual for o teu problema, muitas das vezes Satanás usa os colegas da escola, trabalho, nossos familiares. É sério, às vezes dá uma vontade de cometer um pecado. Nós somos seres humanos. Não é? E seres humanos, seres humanos, não, é sério, tem mesmo esta capacidade de fazer algo errado. Mas Deus, ele diz, acalma, dê-me o teu fardo, eu carrego para ti, não te preocupes, aquilo que tu estás a passar, eu vou resolver. Ele resolve os nossos problemas, porque os problemas que nós passamos aqui não é nosso, mas é de Deus. Ele vai resolver. E Ele quer que nós tenhamos uma vida de oração, uma intimidade com Ele, assim como nós gostamos de estar muitas das vezes com os nossos namorados, namoradas, com as nossas esposas, maridos, com os nossos filhos, nossos não, né? Com as nossas mães, pais. Quando nós gostamos, sabe, de conversar com alguém que gostamos tanto, como é que nós nos sentimos? Ou quando alguém que nós gostamos vem falar conosco, nós sentimos como uma felicidade tremenda. Imagina, imagina a sensação de Deus a ver que nós demos importância a Ele e que nós vamos buscar porque nós o amamos. Ele fica tão feliz. E também não só buscar o Senhor, irmãos, temos que ter atenção também, não só buscar o Senhor quando passamos por algum problema, mas sim ter uma vida de oração. Não é só buscá-lo quando precisamos dele. Nós temos que buscá-lo todos os dias da nossa vida. Como o tema próprio diz, não é o tema do livro, bem diz, oração como estilo de vida. Para que nós possamos, sabe, ter esta comunhão com Deus todos os dias na nossa vida, mesmo no trabalho, na escola, em casa, sentado, deitado, a comer, a falar. Estamos ligados na mente com o nosso Pai, porque Ele se importa conosco. Ele importa com cada detalhe da nossa vida. E seja qual for o problema, a aflição, a angústia que estás a passar, Deus te diz, não te preocupes, porque o problema que tu estás a passar não é o teu, mas sim o meu. E Ele vai resolver. Assim como deu Josafá a vitória, vamos ver aqui em versículo 27, ainda em 2 de Crônicas 20, versículo 27, diz assim: depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre seus inimigos. Deus vai nos dar vitória, meus irmãos. Ele vai nos dar vitória. Ele não deixa os seus filhos passar vergonha. Ele não deixa. Ele se importa conosco. Nós é que temos que chegar até Ele. Ele está lá, Ele diz, filho, acalma, eu estou aqui. Por que tu estás assim? Às vezes nós sofremos tanto e Deus diz, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te apoiar. Por que não carregas o teu fardo em mim? Eu vou resolver para ti. Porque não são os teus problemas, são os meus. Tu és a minha filha e eu cuido de ti. Não é? Para que nós possamos também ser como um pequeno Murtaza. Ele, quando viu aquele jogador, ele não queria soltar. Porque ele gostava dele. Nós também devemos ser assim com Deus. Não soltar Deus. E não soltar mesmo. Porque se soltarmos, aí a coisa fica feia. É verdade. Nós devemos segurar a Deus e buscá-lo sempre na nossa vida. Sempre, irmãos. É isso a pregação de hoje.
Que possamos ser como pequeno Murtaza e como o rei Josafá, buscar sempre a Deus e confiar nele e crer que Ele pode todas as coisas e que os problemas que passamos hoje não é nosso, mas sim de Deus. Ele vai resolver o seu problema, assim como resolve o meu também, graças a Ele. É isso, meus irmãos. Querido Santo Deus, Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos faz forte. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá força e nos faz corajosos. Nós te agradecemos porque o Senhor faz com que possamos agir em favor dos outros. Nós te agradecemos por uma infinidade de coisas que nem nós mesmos sabemos expressar todas. Mas nós te agradecemos principalmente porque um dia o Senhor veio, enviou aqui na terra o seu Filho para morrer por nós e nos dar a salvação. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós negligenciamos a oração. Nós negligenciamos o ato de falar com o Senhor. E misericórdia por isso, Senhor, nós te pedimos. Mas queremos te pedir que assim como o Senhor falou com Josafá, o Senhor fale com cada um de nós. Assim como o Senhor falou com vários outros personagens bíblicos, o Senhor possa falar de maneira individual com cada um de nós, falando: calma, eu te sustento, eu te fortaleço com minha destra fiel. Querido Deus, nos acompanhe para os nossos lares. Essas são as bênçãos que nós te pedimos. Mas não apenas até os nossos lares, mas para que o Senhor também possa fazer ali morada permanente. E principalmente em cada coração. Essas sim são as bênçãos que nós te pedimos. E essa é a maior de todas as bênçãos, quando nós podermos dizer, como disse o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E queremos te convidar, viva em nós, ó Pai. Esse é o nosso desejo. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.